Conecte Internet, a conexão do futuro. Bem-vindo, bem-vindo, vem pra ser nosso cliente. Conecte Internet, aqui você é mais contente. Bem-vindo, bem-vindo, sem medo vem com tudo. Conecte Internet, a conexão do futuro. Bem-vindo, bem-vindo, vem pra ser nosso cliente. Conecte Internet, aqui você é mais contente. Consultório Médico Marileia Carvalho. Consulta e procedimentos. Rua 15 de Novembro, 230, Centro de Itanguá. Telefone 99642-6386. Consultório Médico Marileia Carvalho. Rio Bonito, Itanguá. 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal Leste Fluminense. Muito obrigado para você que está aí conosco, sempre nos prestigiando, ligados aí em nossa programação. É um prazer grande ter você aqui conosco mais uma vez. Hoje, 28 de janeiro de 2025, um abraço grande para a rapaziada que vai nos prestigiando. Deixa eu dar aqui deixar uma saudação aqui para o meu amigo. Deixar uma saudação para o meu amigo Gleiciomar, que no último domingo movimentou o circuito trail de corrida de montanha lá em Tomascar, primeira etapa de 2025, um evento muito bacana, muito legal, que aconteceu lá em Tomascar, atraindo cerca de 300 atletas e mais muitas outras pessoas para Tomascar no último domingo, dia 26, né, anteontem. Parabéns, Gleiciomar, parabéns, Valdinei, parabéns ao Messias, os organizadores, a moçada empenhada ali, e mais o staff, né, que é aquela rapaziada que ajuda, que dá o suporte, né, movimento esportivo muito legal em Tomascar, parabéns a eles. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo Alex, né, grande Alex, o Alex Queiroz, lá de Itanguá, que promoveu também no último domingo o 3º rachão da Sport Bike. Sport Bike é a empresa que conserta bicicletas, né? É a oficina de bicicletas lá do nosso amigo Alex. E também fez um evento esportivo bem bacana, né? No último domingo também pela região ali de Tomascar, naquela área ali, ou seja, esse nosso trecho aqui entre Itanguá e Rio Bonito estava movimentadíssimo no último domingo. A temperatura ajudou, né? O sol ajudou, a chuva, por exemplo, aqui no centro da cidade
A chuva só chegou aí depois de 2 horas da tarde, a moçada já tinha pedalado, já tinha corrido, já tinha caminhado, já estava todo mundo tranquilo, né? Então amanhã foi de sol, foi bacana. Em relação ao evento do Gleison Mar de corrida e caminhada, tem até já um vídeo aqui na minha rede, né, que eu publiquei no domingo à noite, mostrando um pouquinho do que aconteceu, né? Eu não pude estar presente, porque eu tinha compromisso lá na Pousada e Restaurante Amanhecer da Terra, mas assim, parabéns à galera envolvida, né? E eu quero convidar você para conversarmos sobre algumas questões da nossa cidade de Rio Bonito, da nossa região, na tarde desta terça-feira, certo? Enquanto a gente vai aqui espalhando os links aqui do nosso programa para alcançar mais pessoas nos grupos de WhatsApp, mandando para os amigos, etc., para a galera chegar, para termos mais gente aqui conosco, né? Por favor, me permitam soltar aqui a nossa vinhetinha do programa Flávio Azevedo, porque você sabe que aqui o importante é você, beleza? Sai daí não, a gente volta já para falarmos aqui de política da nossa região, de administração pública e outras coisas aqui no programa Flávio Azevedo. Vamos lá. O nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista, utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com Flávio Azevedo. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. O importante é você. Beleza, minha gente? É isso aí. Um abraço grande para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela sua participação aqui sempre conosco, nos acompanhando, nos prestigiando, né? nos atendendo e nos recebendo aí do outro lado, ligados aí na nossa programação. Minha gente, eu queria aqui deixar uma pergunta aqui para você que está ligado no programa Flávio Azevedo desta tarde de 28 de janeiro. Segunda-feira, 28 de janeiro, nós temos em Rio Bonito 28 dias, né, da nova gestão municipal, aí, da gestão do prefeito Marcos Abraão. E aí, o que você está achando? Né? O que você está pensando? Qual a leitura que você está fazendo? O prefeito ainda não conseguiu saldar alguns compromissos de pagamento, etc, etc, etc. E assim, minha gente, é muito ruim, né? Eu queria abrir aqui a nossa programação pensando esse tema, né? É muito ruim que a leitura política, a leitura da administração pública seja feita sob o viés partidário, sob o viés da simpatia ou da antipatia, né? Nas cidades de menor porte, sobretudo, isso tende a acontecer com muita regularidade, né? E a gente não para assim para olhar e falar, cara, eu acho que tem um negócio errado aí, eu acho que a gente precisa
pensar de um outro modo, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção para essa questão. Nós temos, por exemplo, alguns pagamentos de servidores inativos, por exemplo, né? de aposentados e pensionistas, que recebem os seus salários pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito, o IPREVIRB. Nós temos alguns pagamentos, se não me engano, 3 pagamentos, 2 ou 3 pagamentos, que ainda não foram pagos. Hoje já é 28 de janeiro e ainda não foi pago. Nós tivemos essa dificuldade de pagamento nos governos de Solange, agora no último, né? Nós tivemos essa dificuldade de pagamento nos governos do prefeito Mandiocão, e nós tivemos essa dificuldade de pagamento no governo do prefeito Peixe, sobretudo nos 2 últimos anos. E nós estamos vendo agora o prefeito Marcos Abraão, que chega com muita vontade, com muita disposição, com muita energia para tentar resolver problemas, tendo dificuldades também para conseguir pagar essas folhas que ele encontrou em aberto, né? Não é uma dívida dele, mas é uma dívida da prefeitura. Então, lógico que tem que pagar aquele que está sentado lá. Se fosse eu o prefeito, eu tinha que me virar e pagar também, né? E, cara, assim, por que acontece isso, né? Infelizmente, as discussões sobre essa lógica de pagamento de aposentados, pagamento de servidores, etc., elas estão sempre nesse campo do partidarismo. O sujeito que é partidário do Marcos Abraão, do Peixe, do Mandiocão, da Solange, ou de outro político qualquer que vier aí após o Marcos Abraão, o sujeito que tem essa simpatia, ele vai sempre tentar passar um pano ali, ele vai sempre tentar defender de algum modo. E o sujeito que está do outro lado na oposição, que ele é simpático a outro grupo político, vai aproveitar esse momento para pisar no pescoço do cara e tentar acabar com ele logo de uma vez, né? Cara, isso é muito sério, porque você vê que os problemas não se resolvem, né? Por mais falatório que exista nas redes sociais, por mais cobrança que exista em tribuna de Câmara, por mais que sindicato A, sindicato B, grupo de representantes aqui e ali, ingressem na justiça e tal, os problemas estão sempre aí diante de nós. Cara, e assim eu fico me perguntando por que esses problemas estão sempre aí diante de nós, né? E aqui eu queria fazer uma leitura com você, queria convidar você para uma reflexão a respeito disso, né? Não estou aqui nem um pouco interessado em jogar pedras e fazer críticas incisivas ao prefeito que acabou de chegar, está sentadinho na cadeira dele de prefeito, tem 28 dias e já chegou precisando administrar um monte de pepino, um monte de problema, né? O prefeito Marcos Abraão, por mais que tenha tido uma carreira de vários mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, como deputado estadual, ser prefeito não é a mesma coisa, é uma conjuntura totalmente diferente, né? Nos últimos 20 anos, o prefeito Marcos Abraão construiu uma carreira política, sempre fazendo críticas e críticas até muito razoáveis, né, a quem governava até aqui. Mais uma coisa é ser pedra, né? E agora o Marcos ele sai da condição de pedra para ser vidraça, né? Eu tenho certeza que quando se senta na cadeira de prefeito ali, por mais experiência que o sujeito tenha, você acaba descobrindo algumas novidades que talvez você não soubesse, né? Imagino que o prefeito Marcos Abraão deve estar, chegando a essas conclusões aí. E nós, riobonitenses, nós cidadãos, embaralhamos esse grande tabuleiro de xadrez, né? Misturamos as peças, quando nós confundimos a nossa paixão partidária, a nossa simpatia por aquele determinado político, com a administração pública. E a administração pública, minha gente, é totalmente diferente de campanha, é totalmente diferente do que eu penso, do que eu acho. Depois que você está lá efetivamente, com autoridade de estar com uma caneta na mão, assinando os cheques, ou então mandando os autorizos para o banco fazer pagamento aqui, etc. e tal, blá, 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 aí é que a gente sente a quintura da colher, né? Por vezes, os grupos políticos, eles ficam
sempre presentes no palanque, né? A moçada não desce do palanque, né? E isso tem sido uma constante nos últimos anos em Rio Bonito e tem sido uma constante nos últimos anos no Brasil. Não sei se os amigos perceberam, né? Não sei se os amigos conseguem fazer essa leitura, mas olhando para um cenário nacional, por exemplo, nós tivemos o ex-presidente Bolsonaro ganhando a eleição de presidente, assumindo o controle do país, e a oposição não desceu do palanque em nenhum momento. E o Bolsonaro era acusado de não descer do palanque. Mas, cara, ele não podia descer do palanque, porque a oposição não descia, como é que ele ia descer? Então ele tinha que mesclar ações administrativas à frente do país e a manutenção de um palanque para enfrentar o palanque da oposição, né? Que constantemente tentava levantar, alguns casos, até sabotagens contra a sua gestão. Pois bem, o presidente Bolsonaro foi embora, né? E assumiu o presidente Lula, que está governando já há 2 anos o nosso país. Minha gente, é nítido que o palanque também não foi desmontado. O palanque não foi desmontado. A direita, liderada, né, o espectro político de direita, liderado pelo presidente Bolsonaro, segue em campanha, segue no palanque, não só o Bolsonaro, mas todas as lideranças de direita do nosso país, e isso faz com que a esquerda também se mantenha no palanque, né, juntamente com seus puxadinhos, que são os partidos de esquerda, e, sobretudo, a grande e velha imprensa, que é nítido que dá uma cobertura, dá uma passada de pano bem considerada para os erros e equívocos desta gestão, né? Por vezes nós vemos determinadas defesas ao governo federal que fosse o fiasco que estamos notando na administração Bolsonaro, estava todo mundo dando pancada, né? Um exemplo, assim, claro, e já volto, tá, pessoal, para a política municipal. Um exemplo claro nós vimos agora na questão dos deportados dos Estados Unidos para o Brasil. Muita espuma, muito falatório, né? Muita acusação ao governo Trump, que acabou de sentar na cadeira lá nos Estados Unidos, né? Olha, o cara é assim, assado, parará. E quando você vai apurar, vai levantar os fatos, você descobre que o avião que trouxe deportados dos Estados Unidos estavam trazendo brasileiros que já estavam presos lá há 5 meses, ou seja, foram identificados como ilegais e foram presos na administração do Joe Biden, muito antes do Trump assumir. Alguns estavam presos antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecer. Vale ainda ressaltar que no último dia 10 de janeiro, chegou um avião de deportados no Brasil, né? Ninguém falou nada, né? Chegou um avião de deportados com pessoas algemadas, acorrentadas, igual chegou esse agora de anteontem. Ninguém disse nada, mas o governo ainda era Joe Biden, né? E aí, assim que o Trump assume a presidência dos Estados Unidos, o primeiro avião de deportados que chega, tal qual tantos outros aviões chegaram ao longo da administração do Joe Biden, a imprensa, né, os jornalistas brasileiros caem de pau nesse negócio, então simplesmente porque a maioria da imprensa é de esquerda, tem um viés de esquerda, e o presidente dos Estados Unidos tem um viés político à direita, né? Então você percebe que as paixões partidárias e ideológicas, elas acabam norteando os comentários, as notícias, as ponderações, e é por isso que por vezes os problemas se resolvem. Eu estou dando um exemplo aqui internacional da geopolítica brasileira para trazer esse exemplo para a nossa política municipal aqui, né? Os palanques não desarmam. A realidade, minha gente, é essa. Os palanques não desarmam. Nós estamos vendo aí o prefeito Marcos Abraão hoje, 28 dias à frente da prefeitura. Uma prefeitura que tem um grau de complexidade absurdo para ser administrado. O prefeito, qualquer prefeito que assumir Rio Bonito, ele já assume 2 BO de cara. Ele já assume dois problemas de cara, né? E problemas, assim, muito complexos. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, né? Hoje com 2, 3 folhas de pagamento atrasadas, né? E detalhe,
Depois que o prefeito Marcos Abraão conseguir acertar essas folhas aí, o problema não estará sanado, ele só vai ter pago aquilo que ficou de débito da gestão anterior. Mas o problema vai estar sentado na mesa dele todos os dias para ser resolvido. E não é fácil resolver. Se alguém passar na sua porta dizendo que é mole resolver, seja político, seja analista político, seja jornalista, seja lá vereador, seja candidato, seja o que for, passar na sua porta dizendo que é fácil resolver o problema, não é. Não foi fácil para Solange, não foi fácil para Mandiocão, não foi fácil para o prefeito Peixe e não está sendo fácil para Marcos Abraão e não será fácil para o prefeito que vier depois dele, seja eu, seja você, seja qualquer um outro. Esse é o primeiro pepino, essa é a primeira bomba relógio que tem embaixo da cadeira do prefeito quando ele senta dia 1º de janeiro para começar a governar. A segunda bomba relógio que tem na mão dele, e essa ainda é pior do que o Instituto de Previdência, é um negócio chamado Hospital da Civarga de Rio Bonito, né? Uma entidade que não é sua, uma entidade que por vezes está na sua mão, como aconteceu agora com o prefeito Peixe, por força de uma intervenção, mas aquela entidade não é sua originalmente, né? Ela pertence a um quadro de pessoas da sociedade riobonitense. Então assim, cara, o prefeito, quando ele chega no dia 1º, ele já tem essas duas picas na mão para resolver. Telefonando, né? Porque hoje eu estou fazendo a transmissão pelo meu telefone, a câmera do telefone, né? E então assim, minha gente, essas duas bombas relógios sempre estão ali, sempre estão postas ali. A terceira bomba relógio que qualquer prefeito precisa administrar quando assume a prefeitura são os nossos maus hábitos, né? Que eu costumo tipificar como riobonitismo. Nós temos algumas práticas muito peculiares nossas de riobonitenses, né? Que vai muito naquela linha do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Primeiro come eu e meu cavalo, o resto que se lasque, né? Nós riobonitenses temos essas práticas, né? Então, cara, assim, e as análises, elas nunca estão no campo da administração pública. Elas sempre estão no campo do palanque, né? Opositores, analistas e críticos, por vezes, eles estão sempre no campo do palanque. Defensores também estão no campo do palanque, né? Com isso, cerca de 25 anos se passaram em Rio Bonito, os grupos políticos e, por vezes, a própria sociedade riobonitense, eu já fiz parte disso, estamos constantemente no palanque e esquecemos de pensar a administração pública. Em relação à comunicação social, por exemplo, nós temos muito mais audiência quando você fica num palanque crítico do que efetivamente quando você pensa a administração pública. Se eu abrir a live aqui agora e chamar o prefeito de pangaré, de lerdo, de vagabundo, de não sei o quê, e tal, papapá, que prometeu e não cumpriu, papá, vai ter uma audiência absurda, um monte de gente comentando. Quem estiver assistindo vai estar mandando os links da live para os colegas. Olha aí, o cara tá metendo o cacete, e não sei o quê, tal. E isso não leva a lugar algum. Isso não leva a lugar algum. Por outro lado, se você abre uma live para conversarmos sobre a administração pública, enxergando os problemas do passado, né, que são, hoje acabaram se tornando problemas estruturais na administração pública do município de Rio Bonito, e tentando pensar positivamente adiante, né, muita gente vai dizer que você é puxa-saco, que você está recebendo para passar pano, que você está recebendo para poder agradar e puxar o saco do governo, né, etc. Sempre que você pensar administração pública, atentem para isso e anotem essa informação. Sempre que você pensar administração pública, quem estiver ouvindo você, em sua maioria, vai achar que você é puxa-saco. Vai achar que você está recebendo para defender de fulano. Sempre que você for crítico à administração pública, as pessoas vão rotular você como oposição, as pessoas vão rotular com você como alguém que não gosta do prefeito, do governador, do presidente, né? Não, os caras não gostam de fulano, não, e não é isso, né? Ou então que ele está sendo remunerado por algum grupo político opositor para dar pancada em quem está governando, né? Nós temos esses aspectos assim, que às vezes passam muito perto da esquizofrenia social que vive o nosso Brasil,
onde nós temos um monte de gente sem inteligência discutindo coisas, né? E um monte de gente inteligente, com capacidade de sabedoria, mas sem poder de comunicação e sem técnica para concatenar ideias que façam as pessoas entender o que está sendo dito, né? É uma ponderação importante que nós não podemos deixar de fazer ao abrirmos uma conversa para analisar os primeiros movimentos do prefeito Marcos Abraão. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para a queridíssima Edith Soares, dizendo assim: Deus abençoe a nossa tarde e nos conceda muita paz, em nome de Jesus. Um beijo para você, Edith, seja bem-vinda. Um abraço aqui para o meu amigo Júlio Albernaz Crespo, grande figura, grande personagem. Um abraço aqui para o meu amigo Nadelso, dizendo boa tarde, Flávio, a todos os demais. E depois não querem somar que a influência de Bidê no Brasil não era viralatismo. Pois é, Júlio. Na verdade não pertence a ninguém, né? E um beijo também aqui para a Adriana Viegas, né? E quando eu trato lá da questão do Donald Trump e a história dos deportados e a forma como a mídia apresenta essa ideia, é exatamente para ilustrar esse comportamento em menor escala nos municípios de maneira geral. Em Rio Bonito, há cerca de 25 anos ou mais, nós temos políticos e sociedade no palanque, gerando expectativas, fazendo promessas, dizendo coisas que quando sentarem na cadeira não conseguirão executar, deixando de apontar questões do nosso comportamento riobonitense que precisam ser atacados, alcançados, mas nós não queremos tratar disso, porque quem fala disso perde voto. E o riobonitense, ele é hipócrita e cínico, ele reclama, mas ele carrega uma série de demônios com ele, que ele não quer que esses demônios sejam expulsos, né? E por vezes quem tem palavras assim como essa que eu estou dizendo, é tido como antipático, como o cara que fala um monte de merda, como o cara que é desagradável, etc. Por que o sujeito é desagradável, fala um monte de bobagem? Por conta de determinados discursos, de determinadas leituras, terminarem sempre trazendo a sociedade para a responsabilidade de muitas coisas que nós vemos acontecer na administração pública. E boa tarde aqui também para o meu querido amigo botafoguense Leandro Rangel. Minha gente, eu entendo que 28 dias, que é o tempo que o prefeito Marcos Abraão está à frente do município, é um tempo muito pequeno, muito diminuto, para nós fazermos uma análise do que está acontecendo, né? Do que está acontecendo. Entendo que essas leituras essas reclamações de nepotismo, que nomeou o filho, que nomeou a mulher, que nomeou não sei quem, cara, é algo que nós até entendemos que seria interessante que não acontecesse, mas elas acontecem há muito tempo. E esse não é o problema da administração pública. Os problemas intrincados da administração pública de Rio Bonito, que temos para resolver, eles não nasceram porque a ex-prefeita Solange nomeou familiares quando esteve prefeita. Os problemas estruturais que o prefeito de Rio Bonito, atual e futuros, precisarão resolver, eles não estão postos aí porque o Mandiocão nomeou sobrinho, sobrinha, parentes ali, etc., o irmão, quando foi prefeito em algumas oportunidades. Os problemas que nós temos no município de Rio Bonito, os problemas estruturais difíceis de resolver, eles não estão aí porque o prefeito Peixe nomeou a esposa na Secretaria de Assistência Social. Os problemas não deixarão de ser resolvidos porque o prefeito Marcos Abraão nomeou a esposa, nomeou o filho, nomeou o sobrinho. Cara, não tem nada a ver com isso. Isso é simplesmente uma espuma, né? Essa reclamação da nomeação de parentes é uma espuma, na minha concepção, idiota, que na verdade rouba o nosso tempo, que nós poderíamos estar utilizando para discutir questões estruturais que envolvem, inclusive, a sociedade riobonitense, suas práticas, seus entendimentos, seus usos e costumes. Problemas que nós temos em Rio Bonito, eles estão inseridos na lógica dos usos e costumes, das práticas políticas, né, de uma repetição de comportamentos que deveriam ser solucionados
E nós não solucionamos porque a sociedade não quer assim. Certo? A sociedade não quer assim. O índice de compra de votos ele é muito grande. E para você usar a prática da compra de votos, você tem que desenvolver determinadas práticas, e essas determinadas práticas elas são frontalmente contrárias às medidas que nós precisamos tomar para resolver problemas estruturais da administração pública. Todavia, só alcança o poder quem lança a mão do poderio financeiro, da grana, para comprar votos. É difícil você chegar gratuitamente lá. É claro que alguns gastam mais, outros gastam menos. Mas sem grana você não chega a lugar nenhum. A sociedade sabe disso. Só que ela não quer abrir mão deste demônio que agrada a ela, né? Lá na Bíblia, a galera que é religiosa aí vai lembrar do tal do pecado acariciado. Vocês lembram do pecado acariciado? Que é aquele pecado que o sujeito sabe que tem, mas ele não quer abandonar. Porque no fundo é prazeroso aquela parada ali. E essa compra de votos, minha gente, só para falar de um item, ela é determinante, isso sim, é determinante para problemas estruturais do nosso município, do nosso estado, do nosso país. A compra de votos que acontece aqui no município, ela ganha uma força motriz que quando você junta esse espectro a municípios vizinhos, você alcança o estado, alcança outros estados e alcança o país. Certo? Pois é. Está na moda reclamarmos dos senadores da República Federativa do Brasil que não pautam. Agora eu vou falar da política nacional para depois voltarmos aqui ao município. Está na moda reclamarmos e xingarmos os senadores da República que não pautam os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma ala da sociedade brasileira que quer que determinados ministros do Supremo Tribunal Federal deixem os seus cargos, por entender que eles são parciais e políticos ao tomarem suas decisões, e não técnicos da área do direito ao analisar questões. Certo? Não estou dizendo que está certo ou que está errado. O que eu estou dizendo aqui é que hoje nós temos uma grande parte da sociedade brasileira insatisfeita com os senadores da República, né, e também com deputados federais, que não se movimentam no sentido de afastar ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza. Acontece que boa parte, se não a maioria, ou se não a totalidade, dos senadores e deputados federais, eles têm rabiolas enormes, travadas lá no Supremo Tribunal Federal. Nós temos senadores e deputados federais eleitos com o nosso voto, que tem um monte de capivara arquivada, aguardada, esperando julgamento no judiciário. Se não é no Supremo Tribunal Federal, é no Superior Tribunal de Justiça ou nas esferas inferiores. Minha gente, é isso. Então, se a classe política se movimenta no sentido de apertar o judiciário vai retalhar. Fazendo o quê? Dando andamento a esses processos. Geralmente, esse pessoal denunciado, todos eles têm a bunda na janela. Sim, senhor. Todos eles têm a bunda na janela. E os caras sabem que perderão os mandatos. Os caras sabem que serão caçados. Os caras sabem que perderão o poder político. O direito político. Então, acontece aí um jogo de comadre. O político, o senador, sobretudo, não aperta lá o ministro do Supremo Tribunal Federal, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, ali o segmento judiciário, segue sentado em cima do processo, fazendo de conta que nada está acontecendo. Então, me ajuda que eu te ajudo. Lembra daquela parada? É mais ou menos o que acontece. E por que nós temos essa quantidade de gente processada lá em Brasília, na Alerj, nos municípios, governando? Por que nós temos essa quantidade de gente? Porque nós, em nossa maioria esmagadora de eleitores, votamos na direção do dinheiro, votamos na direção de quem paga. É isso. Geralmente tem um maior poder de
maior poder financeiro, o maior poder de pagar, uma maior voracidade financeira numa eleição, é esse pessoal que está processado aí. As tais novidades, os nomes que aparecem apresentados como renovação, não chegam a lugar nenhum. Vão disputar a vida toda e nunca vão ganhar nada. O poder sempre estará na mão daqueles que têm poderio financeiro para comprar votos. E aí, parceiro? Nunca você vai conseguir ver o senador caçando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vai ver. Por outro lado, você nunca vai ver também integrante do judiciário fuzilando essa turma de gente ruim que está presente na administração pública, que é eleita com o nosso voto comprado. E não adianta a gente tentar se incluir fora dessa, porque esse é um cenário nacional. Você individualmente pode até não fazer parte disso, mas a maioria faz, então você está incluso. Não adianta, minha gente. Esse é o cenário. Então, você vende o seu voto para o vereador. Olha como é que o negócio funciona em cascata. E nós estamos discutindo aqui a questão conjuntural da política brasileira. Estamos discutindo aqui a administração pública ainda. A coisa funciona em efeito cascata. Você vende o voto para o vereador. O vereador fica duro igual um coco, liso. Ele vendeu o carro, ele vendeu a casa, ele vendeu o sítio, ele vendeu a mulher, ele vendeu tudo que ele tinha para botar na campanha. Conseguiu ganhar. E aí, uma vez que ele ganhou, ele agora precisa recuperar aquilo tudo que ele perdeu. O que é que ele faz? Ele faz um acordo com o prefeito para receber um mensalão, para botar um parente empregado, para botar a galera dele para trabalhar, e aí a moçada faz rachadinha. Tem o diabo a quatro desse negócio aí. Ok? Então vamos entender, você vende o voto do vereador. O vereador faz um acordo com o prefeito para ele recuperar tudo aquilo que ele perdeu e mais um pouco. Porque daqui 4 anos tem eleição de novo. Ele vai precisar outra vez aí de 200 mil, 300 mil, etc., para comprar o nosso voto, o meu, o seu. Ok? Ah, Flávio, mas eu não vendo o meu. Mas tem muita gente que vende e quem vende é a maioria. Ok? Não adianta a gente querer remar contra isso, que essa é a realidade. Beleza, então você vende o voto do vereador, o vereador se vende para o prefeito, para apoiá-lo ali, né, de alguma maneira. Internamente na Câmara de Vereadores, existem também as composições políticas ali. Né? Existem as composições políticas. E aí o presidente já chama o vereador aqui no canto. Minha gente, isso não é uma peculiaridade de Rio Bonito, tá? Só não, tá? Isso acontece em todas as casas legislativas. O presidente chama ali o colegiado. E aí, rapaziada, tá comigo? Ah, não, estamos com você. Então tá bom, vou abençoar todo mundo. E aí o cara abre o bolso ali e abençoa todo mundo. Porque os colegas precisam fazer caixa para a próxima eleição. Então o vereador que você vendeu o voto para ele pega uma grana do prefeito, ele pega uma grana do presidente da Câmara e ele vai apoiar na eleição daqui 2 anos um deputado estadual, um deputado federal e vai pagar uma prata desses caras também. O vereador precisa fazer caixa para recuperar o que ele investiu na campanha e já para fazer um numerário para a eleição de daqui 4 anos. Porque ele precisa comprar o seu voto de novo. Ok? Vamos evoluir. O prefeito, que fez acordo com o vereador, né? O prefeito, que fez acordo ali, que fez acordo acolá, ele agora vai para o governador. Minha gente, ele vai para o governador. Governador, olha só, preciso de emenda, preciso disso, preciso daquilo outro, preciso assim, preciso assado e tal, bababá, barará, tal. E aí o prefeito ele começa a ser ajudado por deputados federais, por deputados estaduais, pelo governador, financeiramente, com obras, com movimentos, etc. e tal, papapá, parará, porque o prefeito precisa se capitalizar, porque ele botou dinheiro dele na parada e porque ele precisa ter um caixa. Porque daqui 4 anos, ele ou o seu indicado vão tentar manter o poder. Olha como é que a coisa vai evoluindo. E aí a gente chega nos deputados, senadores, governadores, que estão em débito com uma porrada de vereador pelo estado afora, com um monte de prefeito estado afora, e o cara precisa botar uma prata no bolso, aumentar o capital político, certo? E aí ele vai em quem? Aí ele vai no presidente. O governador, o deputado federal, o senador, vai no presidente da República. Ele vai no ministro.
Então ele vai lá buscar emenda PIX, o orçamento secreto, essas maluquices todas que vocês estão vendo aí, todo mundo xingando, dizendo que é feio, faz parte dessa estrutura para a manutenção do poder e do status quo. Então aquela bandalheira que acontece lá em Brasília, o nascedouro dela é lá nos municípios, quando eu vendo meu voto para o vereador. O nascedouro é aí. Se nós aqui embaixo tomarmos vergonha na cara, aceitarmos Jesus e acabarmos com isso, essa bandalheira que eu acabei de descrever aqui, isso acaba. Vocês lembram daquela grana, 52 milhões de reais, que foram encontrados na Bahia, pertencentes ao senhor Gedel Vieira Lima? Todo mundo lembra da foto. As malas de dinheiro dentro de um apartamento que pertencia à família do Gedel Vieira Lima, inclusive, se não me engano, na casa da mãe dele, inclusive, é ele e o irmão dele, que são políticos, né, de carreira, baianos, e foi encontrado no apartamento do Gedel Vieira Lima, na época da Operação Lava Jato, 52 milhões de reais. Você acha, sinceramente, que aqueles 52 milhões é do Gedel? É para ele comprar, é para ele fazer compra? O Gedel, não, a mulher fala assim, Gedel, aqui precisa comprar um óleo aqui, acabou o feijão aqui hoje, hein? Passa no mercado e compra. Ele vai lá naquele bunker, abre aquele cofre com 52 milhões, pega lá a notinha de 100 e vai fazer compra para levar um feijão para a mulher. Tu acha que é isso? Claro que não. Aqueles 52 milhões não faz parte do orçamento do Gedel, não é dinheiro dele. Aquele dinheiro que está guardado para, na época das eleições, ele gastar. Comprando voto, comprando apoio, apoiando vereadores, apoiando outros candidatos a deputados, fortalecendo a campanha do governador. E para que precisa de tanto dinheiro numa corrida eleitoral? Para comprar o voto do eleitor. Para comprar o meu, o seu, nosso voto. É para isso. Então, o nascedouro de 50% ou mais da bandalheira no Brasil, ela está atrelada à compra de voto nos municípios, nos bairros menores, nas cidades mais longínquas e pequenas. E não adianta você ficar puto comigo, porque geralmente as pessoas têm a mania de querer matar o mensageiro, né? Igual aqueles reis de antigamente. O cara mandava o soldado para a guerra, lá na Idade Média, na Idade Antiga, o soldado do cara, o exército saía para guerrear. E aí quando o mensageiro vinha com a história de que o exército dele perdeu a guerra, ele matava o mensageiro. Para bolas, o mensageiro só trouxe a notícia de que o exército dele perdeu. O que ele tinha com isso? O cara emitia espada no mensageiro. Pô, o cara se fudeu todo, vem correndo 40 quilômetros, sei quantos quilômetros que era o campo de batalha, vem trazer a notícia da derrota, para o rei se organizar aqui, ou mandar um reforço, ou fugir, porque o exército inimigo está chegando. Não, ele matava o cara. Até hoje, nós temos pessoas que querem matar o mensageiro. Tem muita gente que não gosta do Flávio Azevedo, tem raiva do Flávio Azevedo, porque eu faço essa leitura aqui, que você não vai ver na Globo, que você não vai ver em lugar nenhum, que a grande mídia não vai tocar nesse assunto, né? Mas essa é a realidade de fatos. E nós estamos discutindo aqui questões estruturais. E essa é uma primeira questão estrutural. E geralmente a sociedade não gosta dessa leitura porque ela está inserida nesse processo. O cara, ele já se vendeu, ele está acostumado a se vender, etc. E tal. Né, em cada época de eleição, põe de um, põe de outro. Quantos de vocês já viram o cara falar assim, não, eu peguei 100 reais ali de 4 candidatos. Oh, mas que legal. O cara conta isso como se fosse um grande feito, né? Não, eu peguei 100 reais de 4 candidatos. Que bacana, lindo isso. Parece que é bem legal, né? Ele deu uma sacaneada. Ele sacaneou quem? Esse dinheiro não é do vereador, esse dinheiro não é do prefeito, esse dinheiro não é do deputado. Você não está pegando o dinheiro que ele ia comprar feijão para o filho, que ele ia pagar a escola das crianças. Você não está pegando o dinheiro que ele ia pagar o seguro, o plano de saúde, o seguro do carro da família dele. Não. Está pegando um dinheiro, cara, que foi surrupiado de algum lugar, através das nossas práticas, né? Então essa é uma primeira questão estrutural que nós não podemos deixar de refletir, né? Eu tenho me ausentado do debate político muito por conta de entender que as questões estruturais nós não queremos pensar sobre elas. A moçada acha muito maneiro quando eu chego aqui diante da câmera e digo que o prefeito é pangaré. Porra, nego acha maneiro, ri pra caramba, me encontra na rua, pô, como é que é o negócio de pangaré? Mas quando a gente trata desse assunto aqui que eu estou tratando agora,
compra de votos, que é um negócio que alcança diretamente a sociedade e suas práticas nocivas e ruins para o desenvolvimento do país, aí ninguém lembra. Aí o cara não gosta do assunto, não. Aí Flávio é mal amado, aí o Flávio é um sujeito que fala coisas desagradáveis, né? Não, o Flávio fala os palavrões, né? Eu não gosto de escutar ele, não. Entendeu? No fundo, todo mundo fala palavrão. O problema não é o palavrão. O problema é o conteúdo que o Flávio está trazendo, que por vezes vem com um palavrãozinho junto para ilustrar, né? Mas o sujeito não quer pensar sobre isso, porque é um pecado acariciado, porque é um demôniozinho que ele tem lá dentro, que ele não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão. Tem um monte de gente que não quer abrir mão do demôniozinho que ele carrega lá dentro. Ele acha maneiro. Aquilo ali é um companheirinho que ele... Vocês lembram do cramunhãozinho que na novela que passou aí, a novela Renascer, o coronel lá, o Marco Palmeira, né? Que eu esqueci o nome dele agora, interpretado pelo Marco Palmeira, na primeira, o Zé Inocêncio, né? O Zé Inocêncio tinha um capetinha lá dentro da redoma de vidro lá, vocês lembram daquilo? Quem viu a novela? Tem muita gente que não vê novela no lugar da Globo, mas eu lembro bem dessa historinha. O Zé Inocêncio, ele tinha um cramunhãozinho, um capetinha guardado lá no vidro, né? Tem um monte de gente que tem os seus maus hábitos, seus maus costumes, guardadinhos ali no vidrinho, igual o cramunhãozinho do Zé Inocêncio, e ele não abre mão disso. Não adianta você falar, irmão, solta essa porcaria aí, porque isso está atrapalhando. Não, isso aqui, o cara não abre mão daquele demôniozinho que carrega ali, que impacta na sociedade. E aí, minha gente, eu tenho os meus, você tem os seus, etc. E se nós não abrirmos mão do demôniozinho que carregamos ali carinhosamente, aí o Brasil não vai para frente. E é por isso que há tantos anos se discute sobre tantas coisas e as soluções não chegam. Os problemas que Rio Bonito enfrenta, eles não serão mudados apenas com a mudança de prefeito. Os problemas que Rio Bonito enfrenta, eles não serão resolvidos somente mudando prefeito e vereadores. Se nós, sociedade, não mudarmos também as nossas práticas, vai ficar esquisito. As coisas não vão melhorar. Vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para o meu amigo Wagner Neves, que diz aqui boa tarde. Cadê aqui? Quem mais que passa aqui? Dizem que para analisar seriam 100 dias, né? Mas uma satisfação é que está sem receber 2 ou 3 proventos. Poderiam ter uma simples explicação que não fosse feita somente quando a justiça manda. Não tem resposta, Júlio. Júlio está falando aqui sobre a questão do pessoal lá do Instituto de Previdência, os aposentados que estão sem receber 2 ou 3 pagamentos, né? E não há uma explicação. O problema, Júlio, eu tenho a impressão que o prefeito Marcos Abraão ainda não se pronunciou assertivamente sobre esse assunto, não vi a público falar, é porque ele não tem a solução ainda. Porque, ao contrário do que foi dito em campanha, esses problemas não são fáceis de resolver. Se você que está me acompanhando aí, quando chegar em 2028, se passar um candidato a prefeito no seu portão, na sua porta, dizer assim, não, isso é mole de resolver, isso a gente resolve fácil. Não acredite, esse é o cara que você não tem que votar nele, porque esse sujeito está mentindo e a prova está aí. Eu tenho certeza que o Marcos Abraão está muito bem intencionado, está querendo resolver os problemas, mas ainda não encontrou o fim da meada. Eu lembro que quando eu soltava pipa, eu era menino, né? Gostava muito de soltar pipa, e de vez em quando na hora do cruzo, né? Quando as linhas, né, se cruzavam, a gente chama de torar, né? ou cruzar, por vezes o cerol estava ralo, né? Você já tinha torado várias vezes, o cerol estava ralo, as linhas se embolavam, e aí tinha o tal do rasta-rasta. Quem tinha a linha mais forte, sem nó, e tinha o braço mais forte, arrastava a pipa do outro, a sua, e um bocado de linha do outro cara ainda. Todo mundo que soltou pipa lembra disso, né? O rasta-rasta. Então, a impressão que eu tenho é mais ou menos isso que acontece
na lógica política do Brasil, que não é diferente em nossa cidade. Não é diferente em nossa cidade. Né? Não tem solução. Não tem solução. Né? As pessoas em campanha contam um monte de história, apresentam um monte de possibilidades, né? Mas, cara, não é bem assim. Quem está saindo deixou de fazer certas coisas, não é porque ele é um bom filho da puta, é porque simplesmente ele também não conseguiu fazer. Quem chegou não fez ainda porque não conseguiu fazer. E vai dizer o que pro povo? Eu acho até que a comunicação deveria ser feita, viu, Júlio e amigos que estão nos acompanhando. Eu até entendo que o prefeito Marcos Abraão poderia vir a público, né? Dizer o seguinte: galera, olha só, eu estou devendo aí uma rapaziada do Imprevi, é dívida dali de trás, mas eu não consegui ainda levantar grana para pagar essa rapaziada, não consegui ainda. São tantas folhas, eu tenho aqui tantos compromissos para saldar também e não consegui ainda. Entende? Essa é a questão. Eu até entendo que talvez o prefeito, né, e aqui eu estou conjecturando, abertamente conjecturando, pode ser que o prefeito, por não ter notícias boas para trazer, ele prefere não dizer nada. Ele quer aparecer para trazer as soluções. Olha só, pessoal, resolvi o problema, já paguei uma folha, e a que está faltando nós vamos pagar dia tal. E por enquanto ele não consegue fazer isso. Eu faria um pronunciamento para dizer que ainda não resolvi. Só que o prefeito Marcos Abraão, ele assumiu a prefeitura de Rio Bonito, dizendo que dava para resolver. Dizendo que os problemas não tinham sido resolvidos porque os seus antecessores eram incompetentes, eram desinteressados, não queriam. Aí agora o cara vem a público, dá uma declaração de que 28 dias de governo, ele não tem sequer uma leitura de quando vai poder pagar, vai ter aquele eleitor, sobretudo quem é da oposição, que vai dizer assim: mas tu não sabia disso não, irmão? Você não sabia disso não? E aí, é por isso que eu, em particular, sou contrário a esse papo de governo de transição. Já falei sobre isso aqui, né? Eu acho que esse governo de transição é uma grande bobajada. Porque quem está chegando não tem acesso de nada, não consegue ver nada, porque não é apresentado a ele o que deveria ser apresentado, salvo algumas exceções. E quando o sujeito chega, e aí eu vou usar o exemplo do prefeito Peixe. O prefeito Peixe escalou uma galera para fazer o governo de transição. E aí, beleza, transição, pararé, no dia da posse, o prefeito Mandiocão estava lá para entregar o bastão para ele, e ele falou: prefeito, fica tranquilo que eu não vou ficar revirando gaveta, não vou ficar catucando isso, catucando aquilo, tererê, pererê. Uma fala até bonita, né? Só que, cara, isso não funciona na política. E aí, quando passou um ano e meio, tá o prefeito Peixe reclamando que a prefeitura estava devendo a Enel 3 milhões a não sei quem, 30 milhões de telefone, não sei quantos milhões de luz, não sei quantos milhões de água, não sei quantos milhões de e tal. Mas peraí, mas você não soube disso no governo de transição? Ah, não soube, porque ninguém me mostrou. Então para que essa porra de transição? Para que essa palhaçada? Para me chamar de otário? Não vai me chamar de otário, cara, porque eu vou falar isso que eu estou dizendo aqui. Não precisa esse negócio de transição. Esse papo de governo de transição é uma babaquice. É um negócio que inventaram para parecer bonitinho, só que isso não existe. No fundo, quem está saindo está doido para lascar quem está entrando. Assim como quem está entrando está doido para dar também uma fumada em quem está saindo. E esse papo de transição é uma babaquice que a imprensa inventou dentro dessa esfera dessa coisa chata de politicamente correto, de que todo mundo tem que ser educadinho, de que não pode falar uma palavrinha feia, de que você não... Entendeu essas idiotices que inventaram agora? Essas coisas que impactam a naturalidade das coisas, né? Nós temos um segmento da sociedade que quer embabacar a sociedade como um todo, né? Nós temos aí uma série de figuras
que querem tornar todo mundo uma espécie de idiota, né? Uma espécie de babacão. E, cara, não vai rolar isso, né? Nós latinos, não temos esse sangue babaca. Alguns até têm, parabéns para você que tem, mas não é todo mundo que tem esse sangue, né? E aí, sobretudo a imprensa, né, cria essas nomenclaturas, essas formalidades. Não, o governo de transição está correndo bem, né? Quem está saindo, quem está entrando, se comportando civilizadamente, democraticamente, porra nenhuma, meu irmão. Política é guerra, cara, o pau canta. Mentira, entendeu? Isso é uma idiotice que a mídia colocou e você acreditou. Não vai nessa não, política é guerra, parceiro. Quem está saindo puto. E quem está entrando doido para lascar quem está saindo. É assim que funciona. Esse bom comportamento, esse bom mocismo é uma idiotice criada pela imprensa por um bando de jornalista emasculado, um monte de homem que não funciona, né? Que parece que não tem testosterona, essa é a parada, e aí fica todo mundo... Não existe isso na política, gente. Desculpa. Quem tem esse comportamento bonzinho, educadinho, não existe isso. Isso só na frente da câmera para convencer você de que o mundo é lindo. E não é, parceiro. O pau canta. O mundo é selvagem. Não entra nessa não que você vai estar entrando em furada. Então esse negócio de transição é uma palhaçada. Não serviu ali atrás. Lá quando Solange passou o mandato do Mandiocão em 2016... a transição não adiantou porra nenhuma também. O Mandiocão entrou reclamando de um monte de coisa, de folha de pagamento em atraso, etc. E tal, blá, blá, blá. Ok. Quando o Mandiocão passou para peixe, a transição, periripe, pô, daqui 6 meses, estava devendo isso, a gente não sabia, estava devendo aquilo, não adiantou merda nenhuma. E agora, novamente, foi feita a propaganda. Não, a transição está acontecendo, e o prefeito até agora não conseguiu juntar aí uma graninha para conseguir pagar o pessoal que o outro governo que saiu deixou devendo. Então para que essa merda de transição? Só vai aparecer todo mundo educadinho, civilizadinho, democrático? Vá merda. Tá de sacanagem, pô. Entendeu? Não existe esse negócio de transição. O próximo governante que vier, você aí, que for suceder o Marcos Abraão em 28 ou em 32, não entra nessa palhaçada de transição, não. Toca a sua vida, faz o seu planejamento, né? Depois de meses de campanha, vai descansar, vai planejar, e dia 1º você vem para ver como é que está o negócio. Esquece essa palhaçada de transição, que isso não existe. Isso não existe. Isso é para enganar trouxa. E como eu não sou trouxa, eu não entro nessa furada aí. Quem mais que está aqui? Racha, eu bonito e sua prostituição moral. Não, nessa leva, veja a mudança do cenário do ano passado. Bom, mais uma declaração... desta, Flávio não iria em sentido contrário ao decreto de calamidade, mas quando na fala aumenta secretarias, quando a justiça manda dinheiro apareceu, e se não vem a público fica no imaginário, somente a mentira. Júlio, sinceramente, cara, eu entendo que cada um tem o seu modo de governar. Tem gente que governa com menos secretarias, tem gente que governa com mais secretarias. O governo de coalizão é necessário, a gente sabe disso, tem algumas pessoas que trabalham com a lógica da coalizão. A gente está vendo o governo federal fazendo coalizão, né? Você aumenta a máquina para poder agregar pessoas e ter uma base de governabilidade maior. Inclusive, parte dessa governabilidade e parte dos atores que levam grana do governo é a mídia, é a imprensa. A gente está vendo isso aí. Isso acontece em esfera municipal, isso acontece em esfera estadual e acontece em esfera federal. A grande mídia brasileira, é claro, tem ali um conluio com o governo federal, devem receber lá patrocínio, né, para dar aquela dourada na pílula ali a favor do governo federal. Então, assim, cara, tem gente que... Já o Bolsonaro não fez assim. O Bolsonaro comprou barulho com a grande mídia, com jornalista e tal, tomou porrada pra cacete e acabou perdendo a eleição por causa disso. Ou você tem alguma dúvida e que se o Bolsonaro tivesse aberto o bolso para a Globo e para a grande mídia de maneira geral, ele teria conseguido vencer a eleição? Claro que tinha, porque não é dizer que os jornalistas votariam nele, nem elogiariam ele, mas parte daquela perseguição que fez o eleitor bobo deixar de votar no Bolsonaro, por entender que ele é um cara escroto, por entender que ele ficou imitando quem estava com falta de ar, morrendo. Essas babaquices que colocaram lá, um monte de gente acreditou porque é bem tapado,
Isso não tinha acontecido, e talvez ele não perdesse aquele voto, né? Eu conheço gente que deixou de votar no Bolsonaro, votou lá em 2018, mas deixou de votar em 2022 porque se emprenhou pelo ouvido com o que a mídia contou para ele, né? Cara, isso faz parte, isso acontece, né? Então, assim, esse aumento de secretaria, desculpa, cara, cada um tem o seu modo de gerenciar, né? A gente pode discordar, mas é o modo do cara gerenciar, né? É o modo desse sujeito gerenciar. E por vezes ele traz a mídia para dentro, ou não, ou compra barulho com esta mídia, né? Faz acerto com a Câmara de Vereadores, faz acerto com a Câmara Municipal, e por vezes esses acertos com a Câmara Municipal exigem que ele aumente a estrutura de poder, né? Aumente o número de secretarias, cria as subsecretarias, aí traz fulano, traz cicrano, para você aumentar a governabilidade, para se blindar também de críticas. Então você vai agregando grupos políticos para dentro do seu grupo, para poder meio que se blindar, né? Isso faz parte da prática, a gente pode discordar, mas cada um administra do seu jeito, né? Tem uns que enxugam, outros molham, né? Engordam a toalha. Não vejo problema nisso. Tenho as minhas leituras, né? As minhas críticas, mas entendo que cada um governa do seu jeito, né? O decreto de calamidade da saúde, cara, sinceramente, desde quando inventaram esse negócio, quem inventou esse papo de calamidade financeira foi o governador Pezão. Não sei se vocês vão lembrar disso. O governador Pezão, com o propósito de trazer recursos do governo federal para o Rio de Janeiro, antes de ele ser preso na época, ele inventou esse negócio de calamidade financeira, que, se não me engano, foi inventado pelo Dornelles, pelo Francisco Dornelles, que era vice dele, né, e era um sujeito muito matreiro. Então você cria uma calamidade financeira para abrir uma porta de entrada para o governo federal botar dinheiro no seu território. No caso, à época, o governador do estado fez isso, para o governo federal mandar dinheiro para o Rio de Janeiro. Eu entendo que essa medida de calamidade financeira, seja na saúde, seja no hospital, seja não sei aonde e tal, isso é simplesmente uma maneira de você tentar impressionar o governo do estado a aportar recursos na sua prefeitura. Não estou falando especificamente de Rio Bonito, estou falando qualquer outro município que decrete calamidade financeira, como eu já acho que Mandiocão fez isso aqui também, se não me engano, uma época, não lembro se foi na época da pandemia e tal, teve um decreto desse também. Acho que Mandiocão, no início do governo dele, decretou calamidade financeira quando ele assumiu de Solange ali, que estava meio uma situação difícil também. Então, e por que inventaram esse decreto de calamidade financeira? Exatamente para receber recursos do governo do estado, né? É uma ferramenta que foi criada, é uma estratégia político-administrativa. Eu acho que talvez as pessoas não consigam entender isso, né? Para a gente que entende um pouquinho de administração pública, e eu não tenho nenhuma má vontade com o prefeito Marcos Abraão, quem tem má vontade vai ver defeito nisso. Eu, sinceramente, vejo como estratégia, entendeu? Eu vejo como estratégia. Acho uma bobajada, tá? Acho que é uma furada isso, porque o governo do estado também está lá meio com o pires na mão, dizendo que o governo federal não está passando todos os recursos, etc. Então, acho que você pedir dinheiro a quem não tem é meio que uma furada, né? Mas eu, sinceramente, cara, vejo como um movimento político-administrativo, esse papo de calamidade financeira, que o governante raramente vai vir a público dizer por que ele fez isso. Você não vai ver o governante vir a público dizer assim, galera, olha só, a gente está sem grana, inventei aqui um decreto de calamidade financeira para ver se o governo do estado e o governo federal aumentam o aporte financeiro para cá. Você não vai ver o cara dizer isso, ele não vai contar essa estratégia, né? Ele não vai contar isso, mas no fundo, a tal da calamidade financeira, ele só tem esse propósito, né? A calamidade financeira, assim como o decreto de calamidade pública, você fica isento de fazer licitações, você fica isento de determinadas prestações de conta para poder acelerar o processo de compra de equipamentos. Quando você tem uma catástrofe, por exemplo, aí você decreta a calamidade. Por quê? Porque você se livra de determinadas amarras administrativas que são impostas aqui em governo. E o sujeito decreta isso para ele poder transitar melhor. Eu acho, sinceramente, na leitura que eu faço, né,
E assim, eu estou bem distante do governo, não conversei com o prefeito ainda, nem com nenhum de seus secretários, né? Eu me oriento pelo que eu vejo nos atos oficiais publicados no jornal A Tribuna. Pelo entendimento político que eu tenho, que não é pouco, a gente acompanha isso há alguns anos, eu entendo que a administração, esse decreto de calamidade financeira, ele tem esse propósito, né? Meio que mostrar ao governador que tem uma necessidade grande aqui e que a gente precisa que ele mande dinheiro para cá. E aqui o cara vai administrar o modo dele. Esse modo dele a gente pode discordar, a gente pode concordar, etc., mas é o modo dele, né? Ele hoje tem a caneta na mão, né? E eu quando faço as minhas considerações aqui sobre a administração pública e sobre a impaciência que nós temos, eu não estou dizendo para você, que está me acompanhando nessa tarde, quase noite, que você não tem que criticar quem governa. Não, cara, fique à vontade, né? Se você deseja criticar quem governa, vá lá, faça isso. Acho que você deve fazer isso. Mas, né? Cada um tem o seu modo de gerenciar. Eu tenho o meu modo de gerenciar a minha vida. Tem um monte de gente que vai dizer que eu fiz errado, né? Tem um monte de gente que vai olhar determinadas decisões que eu tomei e vai falar assim, porra, mandou mal, não era para ter feito isso, olha lá, um babacão. Cara, mas eu achei que era melhor. E a vida é minha, eu faço o que eu quero. E na prefeitura é mais ou menos isso. O presidente da República, lá no governo federal, o governador do estado e o prefeito do município, a gente pode até discordar de algumas decisões que eles tomam, mas, cara, quem está investido de poder e tem a prerrogativa de tomar decisões, que podem ser erradas ou não, mas é ele, cara. Então, assim, eu discordo de certas coisas, acho que cabe a gente criticar sim, mas eu entendo que é o modo como ele entende que aquilo deve ser feito, né? É uma questão, né, que eu sempre gosto de colocar. Aumentar a coalizão aumenta gastos, sim, aumenta, né? E a declaração de calamidade é simplesmente para você atrair o dinheiro do governo do estado para cá, entende? É muito assim. A sua ponderação faz sentido, né? Que se você está sem grana, como é que você aumenta as secretarias? Cara, mas é a estratégia do sujeito que está lá. A gente pode discordar, mas é a régua dele, né? É a régua dele. Calamidade financeira não é nem doutrina, né? A Constituição fala de calamidade pública, financeira é altamente questionável. Pois é, cara, mas é uma jabuticaba brasileira, Júlio, né, que está conversando com a gente aqui via comentários do Facebook, é uma jabuticaba brasileira que foi inventada e colou. E de acordo com a influência que o governante tem, ele consegue abrir esse caminho para receber recursos com maior velocidade, porque as emendas parlamentares que foram colocadas, que serão recebidas esse ano, são as que foram colocadas ano passado. O prefeito, quando vai a Brasília esse ano, o dinheiro que ele pediu lá esse ano só chega no que vem, né? Geralmente é de um ano para o outro. O que o prefeito Marcos Abraão recebeu hoje foi peixe que pediu ali atrás, né? Ele só consegue efetivamente governar. O orçamento que ele vai trabalhar é um orçamento pensado pelo prefeito Peixe. Ele só vai conseguir efetivamente trabalhar, ter uma dinâmica administrativa a partir do ano que vem, porque este ano ele vai construir um orçamento dele, em cima de uma dinâmica dele, né? E por aí vai. Aí sim vai fazer sentido as secretarias que foram criadas, etc. Agora, cara, isso são questões administrativas. É o olhar administrativo, cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Nós que conhecemos Rio Bonito, a gente sabe que essa calamidade financeira ela já existe há muito tempo. A calamidade financeira do Imprevive já acontece há uns 10 anos. A gente viu o problema na época de Solange, viu o problema na época de Mandiocão, viu agora o problema na época de Peixe. E o Marcos Abraão vai ter problema também no Instituto de Previdência, vai ter problema. O próximo prefeito que vier depois do Marcos Abraão vai ter problema também. Porque, muito sinceramente, eu sei que você é um técnico dessa área, Júlio, que você domina, inclusive, algumas ações que poderiam minorar o problema do Imprevive, mas eu, sinceramente, entendo que nunca isso vai ser resolvido. Deixou-se essa bola de neve crescer a um tamanho tão grande no Instituto de Previdência dos servidores municipais, que, cara, deu ruim, né? Deu ruim.
para consertar isso. Não adianta também tentar devolver isso lá para o Ministério da Previdência, né? Porque, porra, com um troço com 600 milhões de dívida, quem é que vai querer assumir essa criança? Não vai, né? O Hospital da Civarga de Rio Bonito deveria ser devolvido para os sócios urgentemente, né? Entrega, pois, mas foi o Ministério Público que mandou, entrega ao Ministério Público, né? A Prefeitura não está dando conta de sustentar a sua estrutura, ainda vai trazer o Hospital da Civarga para dentro do processo, só porque está de olho nos empregos que tem lá, e que quando o hospital está sob intervenção, é você mais ou menos que controla esses empregos, aí aumenta o seu capital político. Eu acho que é uma burrice, né? Mas isso é meu achismo, é meu pensamento, é meu olhar, né? Quem está governando tem uma régua diferente da minha, né? E está tudo bem, está tudo certo, né? Então, cara, assim, eu entendo que as questões que envolvem os intrincados e complexos problemas da administração em Rio Bonito tem muito a ver, né? Tem muito a ver com essa lógica do nosso comportamento, né? Cara, entrega quem tiver lá, o Júlio. Não tem sócio, né? Eu sei que tem essas nomenclaturas que variam aí. Que se foda. Entrega quem tiver lá. Chegou na porta, tem quem lá em pé? É o meu amigo Castilho, da lanchonete, que vai estar em pé na porta lá. Entrega ele. O Castilho, resolve aí. Entrega lá. Né? Porque o município já tem uma estrutura. Ou então vai lá no Ministério Público e entrega. Não nos venderam essa história? Né? Não nos venderam isso? Não. O prefeito fez a intervenção no hospital sob orientação, sob pedido, sob determinação do Ministério Público. Então vai lá e entrega ao Ministério Público. Alô, promotora, muito obrigado, não deu certo, o meu antecessor aqui não conseguiu tocar esse negócio, vamos fazer o seguinte, toma que o filho é teu, a senhora nomeia alguém do Ministério Público para ser interventor lá, porque a prefeitura não quer tomar mais parte nisso. A parte de dinheiro que eu tenho que mandar, me comprometo em mandar todo mês direitinho. Agora, gerenciar lá é com a senhora. Entrega ao Ministério Público, né? E aí você vai conseguindo desarmar essas bombas relógios, né? Eu só não sei se politicamente compensa. Lá no hospital nós temos uma média lá de 300 empregos, né? 300 famílias, digamos assim. E isso tem representatividade política. Nós estamos falando miseravelmente aqui de quase 1.000 votos, né? Se você tem 300 famílias, se você contar marido e mulher, mais um agregado, né? A mulher que trabalha lá, automaticamente, para não perder o emprego, ela pede o marido para votar no cara, né? Etc. E tal. Então, 300 empregos automaticamente tem uma representatividade de 1.000 votos. Fazem diferença. Se você parar para pensar que o prefeito da nossa cidade ganhou com a diferença de 600 votos do terceiro colocado, né? Então você percebe que 1.000 votos é uma diferença bem grande. Então, assim, pensando politicamente, não dá para abrir mão de determinados problemas, mesmo que eles tragam intrincados problemas, porque, por outro lado, ele gera voto, né? Eu sei que o que eu estou falando aqui não vai muito ao encontro do que o cidadão riobonitense pensa e quer, porque o cidadão sem a devida orientação é aquele papo de botequim, né? Que ninguém entende porra nenhuma e cada aí tem os achismos. E aqui a gente faz uma leitura no campo da administração pública, entendendo como funciona a política e as suas necessidades e interesses, e ao mesmo tempo como funciona a administração pública, que é pautada não pelo tecnicismo, mas pelos interesses políticos partidários, né? O MP em julho norteou toda a nova estrutura para entrega à administração de associados, já que pelo estatuto anterior não haveria número legal de entrega. Mas não foi feito, cara, e não foi feito. Não foi feita a entrega. Eu entendo que quem está à frente da prefeitura entende que vale a pena ficar segurando essa pica, né? É basicamente isso que eu consigo enxergar, né? Entre outros problemas, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu penso que é a solução administrativa e aquilo que o governo vai entender como uma oportunidade administrativa ou política.
Todo governante vai ficar eternamente entre essas duas portas, né? Nós temos aqui uma porta administrativa, nós temos aqui uma porta política. A porta administrativa vai me fazer um sujeito muito antipático, um sujeito que não serei popular. A porta política vai dar um merdelê no orçamento. Vou ficar com uma dificuldade grande para governar, mas vai me trazer voto, que pode me manter no poder durante algum tempo. Então, cara, as decisões são sempre tomadas no sentido daquilo que dá voto, e não naquilo que tecnicamente seria mais responsável. E não adianta a gente querer espernear, porque a realidade é essa. Os políticos pensam desse modo, né? Pensar diferente disso, esses dias alguém estava conversando comigo sobre essa questão de governo técnico. Eu falei, irmão, esquece essa palhaçada de governo técnico. Isso é idiotice. Não existe governo técnico. O ambiente é político. O ambiente envolve interesses. O ambiente envolve toma lá, dá cá. E eu não estou falando de sacanagem, não. Eu estou falando de acordos. Eu estou falando de interesses dentro da política. De permanência de poder, de jogo de mãos. É isso que eu estou falando. Não estou falando de roubalheira, não. Estou falando da questão dos interesses políticos. O ambiente administrativo de uma prefeitura, de um governo do estado, de um governo federal, ele é um ambiente político. Então não adianta você tentar levar uma teoria que não é política para dentro daquele segmento, gente. Isso é tão simples de entender, né? Lá no Meretrício, e aí me permito de novo trazer aqui um exemplo tosco daquele que a galera não gosta, mas que todo mundo vai entender. Não se vende Bíblia no prostíbulo. Não se vende Bíblia no Meretrício. Já viu isso? Você já viu alguém vender Bíblia no puteiro? Não, mas não tem, cara. Não tem. Lá você vai vender outros produtos. Vai vender preservativo, vai vender balinha do sei lá de quê, tem cerveja, tem até droga, tem, etc. Mas Bíblia você não vai vender no Meretrício. Bíblia você vende em outro lugar. E, cara, e a política é a mesma coisa. Prefeituras, governo do estado, não me vem com esse papo de técnico para cá. Não funciona. Aquele ambiente ali é político. Então, o que vai prevalecer ali é a política e os interesses. É claro que não precisa ser ladrão, ser vagabundo, ser safado, não precisa ser nada disso. Mas os interesses e a lógica política é o que vai prevalecer, gente. Não adianta a gente tentar pregar um negócio desse. Você vai jogar futebol, vamos lá, vai botar um time para jogar o Campeonato Brasileiro. Vai montar um time aí para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí você chega lá com um time formado por 15 atletas, com 2 goleiros, o cara vai olhar para você e vai dizer assim, mas que esporte é esse aí? 15 na linha? Não, futebol não é assim, irmão. Futebol é 11. É 11. Sendo 10 na linha e 1 no gol. É assim que é o futebol. Aí você vai dizer para ele, não, mas eu inventei um novo modo aqui agora, e o meu eu jogo com 15 atletas, 2 goleiros. O cara vai dizer, tá bom, meu irmão, você vai jogar isso na ponte que partiu. Aqui, no nosso campeonato, é 11 atletas, 10 na linha, 1 no gol. E não vai adiantar você tentar mudar esse cenário, porque não vai, cara. Porque o futebol se joga com 11 atletas de cada lado, sendo 10 na linha e 1 no gol para cada lado. Se for diferente disso, não é futebol. E na administração pública é a mesma coisa. Não adianta vir com esse papo de técnico, que não sei o quê, que pererê, que bababá, porque o que prevalece dentro da lógica administrativa é o interesse político. Se o técnico não conflitar com o interesse político, as coisas vão acontecer no caminho técnico. Mas se conflitar, irmão, a preferência de quem governa vai ser sempre pelo caminho da política. O caminho dos interesses. É isso, cara. É assim desde que o mundo é mundo, desde que inventaram a política que é assim. Desde que inventaram a política que é assim. Né? Então, isso não é prática de agora, não. Isso não foi Peixe que inventou, Marco Abraão que inventou, Solange, Mandiocão, Pezão, Cabral, Lula, Bolsonaro. Não foram esses caras que inventaram isso, não. Isso foi inventado lá atrás. Lá atrás. Se você lê O Príncipe de Nicolau Maquiavel, um livro escrito em 1400 e alguma coisa, você vê conselhos do Maquiavel ao príncipe que está governando. E muita prática que nós vemos hoje na política estão inseridas lá no Príncipe, que é o livro escrito por Nicolau Maquiavel.
Tanto é que tem muita gente que fala assim, fulano é maquiavélico. Por que fulano é maquiavélico? Geralmente na política, fulano é maquiavélico. Porque o cara tem determinadas práticas de morder e assoprar, de dar uma fumada no outro com muita classe, que é exatamente o que orienta Nicolau Maquiavel naquele ensaio que ele escreve, que é um livro clássico muito conhecido, chamado O Príncipe, que é uma crítica que ele fez ao príncipe de determinado lugar da Itália, sem correr risco de ser preso. Ele fez uma série de críticas ao governante daquele lugar onde ele vivia e colocou como sugestões. O Maquiavel foi malandro ali, ele foi maquiavélico. Cara, e a política é isso. Nós estamos falando de 1400 e alguma coisa. Vamos mais antigo, vamos mais para trás. Abre lá a Bíblia no livro de 2 Samuel, e aí você tem o início do governo de um sujeito muito próspero adiante dos hebreus, que é o rei Davi. O rei Davi, depois que Saul morre, ele assume o trono de Israel. E aí ele faz um acordo político com um sujeito chamado Abner. Abner era o general do rei Saul, que era o seu antecessor. Davi entendeu que seria um gesto de coalizão. Em vez de ficar rivalizando com Abner, e Abner estava fazendo oposição a Davi naquele momento ali, lê lá no 2 Samuel, está escrita essa história lá. Né? Está escrita essa história lá. Davi entendeu que uma composição com Abner seria interessante. Abner sabia que Saul tinha morrido, que não ia ter muita vaga para ele em lugar nenhum. O que ele fez? Ele se aliou a Davi. Né? Se aliou a Davi. E aí Davi tinha um general, primo dele, chamado Joabe. Joabe ficou muito pé da vida com aquela aliança e, num determinado momento, numa curva do caminho lá, matou Abner. Porque ele não queria que Davi se associasse àquele elemento que pertencia a outro grupo político. Só que Davi entendeu que esse governo de coalizão era interessante. Cara, e aí? A gente vai fazer o quê? Vai inventar um Joabe em cada gestão municipal para matar os caras de outro governo? Não é assim que funciona, né? Nós vivemos em outro tempo. Né? Então, cara, assim, coalizão sempre existiu. Os reflexos da coalizão estão aí a todo momento. Às vezes dá ruim, às vezes dá bom. Né? A gente tem todo o direito de criticar, de discordar, mas é o cara que está governando. É a forma como ele entende que deve tocar o município. Né? E eu entendo que se nós descermos do palanque da gracinha para pensarmos efetivamente a administração pública, mas pensarmos com o olhar político dos interesses, sem essa bobajada de técnico. Pensarmos nos interesses aqui. Ah, mas tem que fazer isso aqui, tá, mas isso aqui vai alcançar quem? Vai atingir o interesse de quem? Vai prejudicar quem? Dependendo de quem aquela medida técnica vai prejudicar, a gente sabe que vai naufragar, que não vai para frente. É até uma coisa necessária, mas não vai, porque vai ferir interesses importantes. E política é assim desde que o mundo é mundo, cara. Então, assim, eu acho que a gente deve descer do palanque, sociedade e classe política de maneira geral. Né? Eu vi, para a gente fechar aqui a minha reflexão, eu vi uma foto da ex-prefeita Solange com o Iltinho Delaroli sendo amplamente divulgada nos grupos de WhatsApp, aí, nas redes sociais, etc. e tal. E as pessoas, minha gente, qual o problema? Qual o problema de haver um aliançamento entre Solange e o Iltinho Delaroli? Eu não vejo problema algum, sinceramente. Solange, sem nenhuma condição de disputar as eleições municipais, inelegível, ela conseguiu 6.200 votos. Eu, se fosse candidato a deputado, eu queria ela comigo. Porque, porra, você numa situação totalmente adversa, ter 6.200 votos, significa que você tem prestígio naquela localidade. Eu acho que os Delaroles enxergaram isso. O Iltinho Delaroli, que começou a fazer campanha 3, 4 meses antes da eleição em Rio Bonito, inicialmente nem era ele o candidato, era o Edio Mataruna, e depois, em cima da hora, trocaram, né?
O Iltinho chegou e tal, pô, garoto simpático, carismático e tal, chegou e o cara quase levou a eleição. Teve 9.500 votos, diferença aí de menos de 1.000 votos para o vencedor, Marcos Abraão. Então, cara, assim, teoricamente, Solange está liberada para disputar as eleições em 2028, teoricamente, né? Eu entendo que em 2028 ela não está mais inelegível. Meu amigo Caldeira tem uma leitura que diz que ela está inelegível até 2035. Eu não entendo essa conta que ele faz, não. No meu entendimento, em 2028, na próxima eleição, ela já está apta a concorrer. Então ela tem que se aliar a figuras que também tiveram representação. Ali nós temos o tal do jogo de interesse, né? Em 2026, nós temos eleições para deputado. É claro que o Delaroli vai ser candidato a deputado novamente. Para ele é interessante ter Solange ao lado dele. Lembrando que Solange fazia parte do grupo dos Brazões. O Brazão foi preso lá por causa daquela questão da Marielle. Então, teoricamente, Solange está sem uma liderança maior política, né? Porque o Brazão foi preso. Então, o que ela fez? Tem o Delaroli que está com esse nome, né? Esse nome grande aí na nossa região e tal. Ela vai lá, se alinha o cara. E aí nós temos ali uma coalizão de interesses. Solange que entende que pode ser candidata a prefeita em 2028, né? E a gente, olhando a votação dela agora, entende que ela segue sendo uma candidata muito forte. Não estou dizendo que a administração dela é boa, não confundam alho com bugalhos, né? Porque o Rio Bonitense, por vezes, ele é meio retardado, meio desorientado. Não estou dizendo que a administração da Solange é boa, né? E todo mundo sabe que eu tenho críticas a fazer a gestão dela, mas não reconhecer a força política, a liderança política que ela é ser esquizofrênico também, né? E contra fatos não há argumento. E fato é que Solange demonstrou na última eleição, sem apoio de ninguém, sem grana, sem poder concorrer, que teve 6.200 votos. Eu acho que os Delaroli lá estão olhando isso. E na cabeça dela, ela está assim, porra, se eu tive 6.200 votos sem ter condições, na próxima, se eu tiver liberada, quem sabe dá para chegar. Vai aliar o grupo de Mandiocão? Não. Esse grupo talvez venha automaticamente para ela. Marcos Abraão está no poder. Não dá aliançamento ali, porque certamente ele vai querer uma reeleição. Então, quem sobrou para ela se aliar? Sobrou para ela se aliar o Iltinho Delaroli. Pode ser, se tudo correr bem, né? Se é que a conversa ali era política, ela apoia o Delaroli para deputado, porque ela também está sem esse padrinho maior, porque o Brazão está preso. Então ela se alia ao Delaroli. Vai que de repente ele desiste de ter um candidato da marca, como diz o meu amigo Nadelso, da franquia Delaroli aqui, e resolve investir na campanha dela aqui no município. Então, assim, tem interesses no ar ali, mais uma vez aquilo que eu estou falando. Interesses políticos. Solange entende que é interessante para ela se aliar ao grupo Delaroli. Se é que a conversa ali era política. De repente estavam falando de Flamengo. De repente os caras estavam falando de Neto. De repente os caras estavam falando de outra coisa, né? Mas vamos pensar que ali havia interesses políticos na mesa. Os Delarolis entendem a Solange como uma liderança e é importante no nosso município para tê-la ao lado deles. E o Delaroli vai ser candidato a deputado federal agora, estadual agora, federal, estadual de novo, né? E ela entende que aquele grupo é interessante para ela se aliar, para buscar força e poderio financeiro que ela comumente não tem quando está fora do poder, com eles lá. E aí, cara, eu vi esse arranca-rabo na rede social. Para que esse arranca-rabo? É só olhar a foto que você vai entender o que está dizendo ali. Tem interesses convergentes ali. Ela acha que eles são interessantes, eles acham que ela é interessante, vamos caminhar junto. Qual o problema? Qual o problema? Então, assim, o eleitor, e sobretudo esse cara que vive do bastidor político, tem que largar a babaquice de lado também, né?
tem um pessoal que assim, é muito meio que idiota, na minha concepção. Desculpa a minha franqueza, gente. Mas é isso. Tem um pessoal que é meio imbecil, né? E fica assustado quando vê essas coisas. Não, cara, eu não vejo nada demais. Qual o problema? Qual o problema da Solange estar sentada com o Delaroli batendo papo? Eu entendo, inclusive, que aquela conversa ali, se era sobre política, é muito mais olhando para 2026 do que olhando para 2028. Né? Enquanto você está pensando em ficar cornetando o Marcos Abraão, que está 28 dias sentado na cadeira de prefeito, os grupos políticos já estão pensando em vir lá na eleição de presidente, de governador, que é ano que vem. Então você está perdendo tempo aqui, enchendo o saco do Marcos Abraão aqui, cornetando o cara. Os grupos políticos mesmo estão pensando, inclusive o próprio Marcos Abraão, ele também está tomando decisões pensando em 2026. Talvez seja por isso que aumenta o número de secretarias, talvez seja por isso que faça um movimento de coalizão, né? Porque também está pensando em 2026. Todo mundo sabe disso, né? Então, assim, eu acho que nós ganharíamos mais se pensássemos a política como ela é, sem esses preconceitos bobos que só funciona quando você está na frente da câmera ou quando você está escrevendo na rede social, porque no fundo, todo mundo tem interesse, todo mundo quer morder uma beiradinha de alguma coisa ali, todo mundo quer uma vaguinha para trabalhar, né? Todo mundo quer um espacinho ali para poder, trabalhar, não estou falando de sacanagem não, trabalhar. Surgiu um vaguinho ali, vou lá prestar meu serviço, ganhar meu dinheirinho, dignamente. Ué, qual o problema disso, gente? Qual o problema? Então, assim, e a gente precisa falar mais disso, né? A gente precisa conversar mais sobre isso e desmistificar essa prática política que nós temos de criminalizar a política, etc. E tal. Tem sacanagem na política? Tem corrupção? Tem vagabundagem? Tem um monte de coisa que deveria ser mudada? Sim. E a principal coisa que deveria ser mudada é a nossa forma de olhar a política. Devíamos ser menos abestados a olhar a política, entender que isso não é um ambiente somente administrativo, é um ambiente de interesses, é um ambiente de barganhas, de negociações, de tomar lá da cá, de um pé para trás para poder dar dois para frente. É assim que funciona a política, e sempre foi assim, e não é porque você não gosta disso que vai mudar, que a maioria acha bacana e toca essa prática desse modo. Então é isso, gente. Eu quero, assim, agradecer aqui a rapaziada, que vai nos acompanhando aí. Meu amigo Júlio diz aqui que não é uma questão política, são mais de 16 anos com prejuízos constantes, onde a receita é sempre menor que a despesa e custo, né? Falando lá sobre o Instituto de Previdência. E eu reconheço que o Júlio tem um entendimento bacana do Instituto de Previdência. A inviabilidade já tinha sido apontada há vários anos pela própria auditoria, né? Sempre se achou que dava e só aumentando a dívida, e ela é galopante se entregar os associados. Você está falando do hospital. Se entregar os associados anteriores que pouco interesse possui, não abre no dia seguinte, e aí a enxurrada de execução baterá a porta. Pois é, cara. Então, assim, politicamente convém devolver, politicamente, em termos de interesse de voto, vale a pena devolver o hospital? Não. Eu pensando aqui politicamente, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é bacana manter aquela estrutura aqui na minha mão para eu poder ter voto, para poder aumentar o meu poderio, o meu poder mesmo sobre pessoas, né? Sobretudo quando eu tenho pretensões de carreira política, para mim e para aqueles que estão no meu grupo político. Acho que vale a pena manter, né? O Flávio Azevedo, sem intenção política, é que fala isso, devolve essa merda para lá, devolve, né? Só que se você for pensar politicamente, talvez a devolução seja pior do que manter na mão da prefeitura hoje. Eu acredito que sócios ou associados estão dando graças a Deus de não tomar com aquela pica na mão, e a prefeitura, se quiser, que se vire, né? E o Instituto de Previdência identificou-se também naquela casa, naquele espaço, um ambiente para você se fortalecer politicamente. Ali dentro tem cargos, tem nomeações, tem DAS 1, DAS 2, né? Assessorias especiais, que você distribui para os seus, dentro do seu grupo político, né? Talvez, tecnicamente, não seja bacana,
mas politicamente vale a pena. Né? E aí você aumenta o seu poderio, né? Reforça o poderio. Então essas bombas relógio que estão postas à mesa, por vezes nós não conseguimos entender por que os prefeitos não as desarmam, porque a gente não abre a tampinha. Lembra daqueles filmes de bomba, né? Aquele filme Velocidade Máxima, do Keanu Reeves, né? Ele ainda muito jovem, antes de fazer Matrix, antes de fazer outros filmes famosos, né? Antes de ser o John Wick, né? Velocidade Máxima, um filme antigo, de 25, 30 anos atrás. E aí é um maluco que fica botando bomba nos lugares, nos ônibus, etc. E tal. O ônibus tem que correr e tal. Quando eles vão desmontar a bomba, na hora que abre a bomba para desmontar, tem aquele monte de fio, né? Eu entendo que o IPREVIRB, o hospital, é aquela bomba relógio, né? Você abre e está aquele monte de fio. E aquele monte de fio, um fio é interesse, outro fio são questões financeiras e orçamentárias, outro fio é a possibilidade de voto, outro fio é o poder que representa você estar dominando aquela instituição, por mais que ela não vá bem. E aí, cara, sinceramente, eu fico achando que geralmente os políticos, ao assumirem a cadeira de prefeito, quando eles olham para aquela bomba relógio que eles pensavam em desmontar, depois que senta na cadeira, ele percebe que vale a pena manter aquela bomba relógio engatilhada, porque ela traz mais lucros políticos do que dissabores políticos. Vai ter gente na rua cornetando, etc. e tal, mas na hora do voto, o que vale é o interesse, e assim sucessivamente, né? É claro que são questões que, se você perguntar à classe política, se o político vê o que eu estou dizendo aqui agora, vão dizer que eu sou maluco, vão dizer que eu estou doido, né? que eu cheirei coisa estragada, né? Porque ninguém vai assumir isso que eu estou dizendo aqui. Mas essa é a realidade dos fatos, né? Segundo o auditor federal, o IPREVIRB é a mãe da casta nobre de serviço do município. Pois é, cara, ali dentro do IPREVIRB, Júlio e amigos que estão nos acompanhando, tem uma série de cargos, tem uma série de funções ali que o cara, inclusive, não precisa nem trabalhar. Ele é colocado lá, né? Por vezes tem rachadinha nesse negócio aí também. O cara é colocado lá para ganhar 5 pau, fica 2 para ele e devolve 3 para quem colocou, né? Só para dar um exemplo assim, né? E aí, será que quem está governando quer realmente desmontar isso? E será que vale a pena desmontar isso? E aí, como é que ele vai ganhar a eleição daqui a 4 anos? Como é que ele vai comprar voto de novo daqui a 4 anos? Como que ele vai se estabelecer no seu poderio financeiro e político sem essas ferramentas? Então, cara, assim, ninguém quer tocar nesse assunto, né? E eu me ausentei da conversa política muito por conta disso, porque ou a gente trata da vida como ela é, ou fica aqui chamando o prefeito Pangaré, como eu fiz inadvertidamente, várias vezes no passado, fiquei aqui chamando o prefeito Pangaré, e na verdade Pangaré era eu, né? Depois que eu comecei a entender determinadas coisas, eu falei, pô, peraí, vou ficar aqui me desgastando para quê? Não tem necessidade disso, né? E hoje eu tenho essa leitura que eu estou trazendo para os senhores e senhoras que estão nos acompanhando, e boa tarde para o meu amigo Alex Dutra, grande parceiro, grande camarada lá do Estúdio 1, que está aí nos acompanhando. Bom, gente, faltando ali 6 minutinhos para as 19 horas, eu vou encerrar por aqui a nossa conversa, agradecer, quem quiser compartilhar, deixar curtida, deixar comentário aí, fica à vontade, né? Esqueçam, não vou nunca mais na minha vida chamar prefeito de Pangaré. Quando a gente faz isso, o Pangaré somos nós, né? A administração pública não é esse sonho de romantismo que muita gente acha que é. O que determina o desenrolar da administração pública é o ambiente político, e a política ela é formada predominantemente pelos interesses, né? Interesses de A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, de H, de I, de J, até Z. Se tiver mais letra, coloca, né? Porque a coalizão dá uma tranquilidade maior para o governante trabalhar. E por mais que a sociedade fique cornetando, quando chegar na hora do voto, o voto aparece, né? Porque você fez coalizão, porque você botou gente para dentro, porque você colocou contrato, porque você distribuiu o cargo. Isso é o que dá poder e o que dá voto. Gente reclamando em rede social não tem efeito algum. E aí eu
eu tiro aqui o exemplo, né, para a gente finalizar, o exemplo do prefeito Peixe. O prefeito Peixe, ele ainda é execrado nas redes sociais, aí, nas rodas de conversa, mas é um cara que foi submetido às urnas agora em outubro último e teve 9.500 votos. Todo mundo achava que ele ia ter 1.500. Ele teve 9.500 e por uma diferença de 600 votos não ganhou a eleição. Talvez com um pouquinho mais de recurso, ou se tivéssemos uma semana mais de campanha, ou se parte do seu grupo tivesse se empenhado um pouquinho mais, ele tivesse ganho a eleição. A diferença de 600 seria para ele. Mesmo com o governo claudicante. Então, cara, essa é a prova de que falatório em rede social, em grupos de WhatsApp, acrescentam muito pouco, né? Gera só fofoca, mexe ali com a vaidade de alguns, etc. E tal, mas efetivamente Peixe e Solange mostraram claramente isso na última eleição. Que o que se grita e que se corneta em rede social tem muito pouco efeito efetivamente na hora do voto entrar na urna, que vai geralmente orientado pelo poderio financeiro de quem está disputando a corrida eleitoral. Deixo aqui essa reflexão para a gente finalizar. A ex-prefeita Solange fez um governo sofrível, o último governo dela, veio sem apoio de nenhum vereador de expressão, de mandato, nenhum nome assim significativamente grande. E, cara, conseguiu, inelegível, conseguiu ter 6.200 votos. E o prefeito Peixe, execrado nas redes sociais, quase ganha a eleição. Com todo esse governo claudicante que estava fazendo. Então, tem certeza que vale a pena você ficar cornetando? Tem certeza que vale a pena ficar batendo palma para malucos dançarem? Sinceramente, amigos, quiser contar comigo para fazer uma análise, igual eu estou fazendo aqui agora, conta com a gente. Agora, aquele papo de pangaré, não sei o quê, igual fazia antigamente, esquece, que não dá em porra nenhuma. Não vale a pena. Bom, um beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho. Boa sorte aí ao governo, né? Já desejei isso lá atrás, mas vamos desejar de novo. Boa sorte aí ao prefeito Marcos Abraão. Vai precisar de sorte, vai precisar de competência, mas vai precisar, sobretudo, de habilidade política. E me parece que ele assume já com essa habilidade. Ao contrário do que vocês pensam, eu, quando vejo ele aumentar o número de secretarias, e tem outros movimentos administrativos aí que eu ouço nos bastidores que podem acontecer, como a criação de outros segmentos, etc. Isso aumenta o poderio político do prefeito Marcos Abraão, e o que determina a vitória nas eleições é isso, é coalizão. Falatório de rede social só serve para gerar meme, para a galera rir, né? Para você descobrir quem é que está sendo atacado por hater naquele momento, etc. No campo da fofoca tem uma utilidade danada. Agora, efetivamente, voto na urna, o que determina é isso. Coalizão, aglutinação de interesses e por aí vai. E não é só Rio Bonito que é assim. É em todo lugar. É em Brasília, é no governo do Estado. Repito, não precisa ninguém ser ladrão e safado. Mas os interesses, a coalizão, a aglutinação de interesses numa mesma direção acabam, por vezes, determinando o sucesso de alguns governos, inclusive, que não são nem tão sucesso assim. Mas como tem uma aglutinação grande de interesses ali, parece que as coisas estão indo bem, né? A gente percebe isso por vezes. Beijo no coração de todos, muito obrigado pelo carinho, que o Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada amigo que está por aí nos prestigiando, ligados aí na nossa programação. Amanhã eu volto às 15 horas, entrevistando o pastor Marcelo Talinsky Garcia Lessa. Samuel, o pai dele, né? O pastor Marcelo Talinsky Garcia Lessa, meu colega de turma durante muitos anos no Colégio Rio Bonito, quando a gente era menino. Eu me tornei jornalista, ele se tornou pastor, né? Liderando o campo da Igreja Assembleia de Deus do nosso município.
é o nosso convidado amanhã aqui, a gente trocar uma ideia, bater um papo, né? E você é nosso convidado para estar conosco aqui nessa conversa amanhã a partir das 15h30 aqui na Rádio Jornal Leste Fluminense. Valeu, gente. Beijo no coração. Obrigado pelo carinho. Vamos em frente. E até amanhã com mais um programa Flávio Azevedo. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso